Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedora e torcedor do Palmeiras, tudo bem? Olha só, espero que sim. Mundial já foi, já passou, já acabou. Perdão, foi glorioso dentro de campo. Os seus dirigentes não foram tão gloriosos assim. Mas enfim, já passou. Só que é necessário tirar lições do que aconteceu. E, sobretudo, é importante que o Palmeiras olhe para frente, entenda a complexidade do que vai ser a temporada de 2022 para a equipe. Uma temporada que coloca desafios gigantescos para o Palmeiras, mas sobretudo desafios bem complicados para o modelo de jogo aplicado na equipe pelo Abel Ferreira. O Palmeiras como clube, que até agora foi bem sucedido, vai continuar ganhando? A equipe do Palmeiras dentro de campo vai continuar suportando os desafios tão complexos que outros adversários estão colocando para o Verdão, como assim o fizeram em 2021, 2020, 2021? Como é que vai ficar a partir de agora? O Palmeiras precisa fazer alguma coisa ou tá tudo muito bem? Tá tudo muito bem, tá tudo muito bom. A gente vai levar de novo como a gente sempre levou. A gente não precisou contratar, não sei o quê, ganhamos Libertadores. Aí falavam que a gente precisava de contratação. Não contratamos, ganhamos de novo a Libertadores. Vai continuar isso aí? Sem contratar, achando que vai ganhar de novo uma outra Libertadores? É isso? É esse o ponto? Muita coisa certamente precisa mudar no Palmeiras. Muita coisa. Vamos apontar algumas delas aqui. Antes disso, peço sua autorização para abrir um parêntese e falar que esse vídeo tem o patrocínio da 1xBet, que é essa casa de aposta muito interessante, muito confiável, respeitabilíssima na verdade. Entrega rapidamente o lucro dos seus apostadores ganhadores, né? Rapidamente, sem burocracia, sem conversa fiada, sem conversa mole. É muito confiável de fato. E a 1xBet é uma casa de aposta que tem patrocina grandes equipes no mundo inteiro, na Europa notadamente, né? Então, para você que curte uma aposta esportiva, que curte mesmo, que gosta de uma aposta esportiva, eu sugiro que você se cadastre na 1xBet, usando o link que está na descrição e também no comentário fixado deste vídeo. E também use o código promocional UXJOSA, se você ainda não é cadastrado, é para você se cadastrar e no primeiro depósito você dobrar o valor do seu depósito, meus amigos. Você curte uma aposta, certo? Certo, José, eu curto uma aposta. Então, vá apostar numa casa de aposta confiável, ok? E o 1xBet é essa casa de aposta. Eu sei disso porque eu pesquisei. Com um amigo meu lá na Inglaterra, pesquisa pra mim. Então os caras falaram, José, é confiável. Eu não ia trazer qualquer patrocinador aqui pra vocês, meus amigos. Que é uma coisa mais interessante também, outra notícia, é a seguinte. Os grandes jogos do futebol mundial estão presentes pra você fazer sua aposta na 1xBet. E os jogos que aos nossos olhos também são grandes. Exemplos. No primeiro caso, hoje tem Real contra PSG. Para você fazer sua aposta. Jogaço, gente. Volta da Champions League. Real Madrid e PSG. Para mim, no mínimo, assim, é possível que os dois marquem. Tem lá esse modelo, né? Mas se os dois marcam, pode ficar mais fácil. 2 gols. Para mim vai ter 2 gols. Que pode ser 2 gols do Real, 2 gols do PSG. Pode até ter mais gols. Mas a aposta segura para mim seriam 2 gols nessa partida. E depois, pelos campeonatos estaduais, a gente vai ter o Atlético Mineiro enfrentando o Atlético, que é uma equipe aí, sensação do Campeonato Mineiro. Presumo que seja um jogo também de pelo menos 2 gols. O Botafogo da Paraíba vai encarar o Fortaleza, no caso, pela Copa do Nordeste, um pouco mais tarde. Né? É jogo para mim que o Fortaleza deve vencer. Uma aposta muito segura, é empate ou vitória do Fortaleza. O Fortaleza não perde esse jogo. Mas eu acho até que deve ganhar, até porque não ganhou do Náutico, ainda que jogando fora na última partida. Acho que esse jogo o Fortaleza deve vencer, mas pelo menos um empate e vitória do Fortaleza. O Náutico vai enfrentar a equipe do Atlético de Alagoinhas, também pela Copa do Nordeste. Essa equipe do Atlético de Alagoinhas é um osso duro de roer. Sinceramente, meus amigos, eu vejo aí que talvez, depois da grande partida do Náutico contra o Fortaleza, mesmo assim, eu acho que aí pode dar uma confusãozinha. Se você quer fazer uma aposta, quer arriscar mesmo, eu acho que empate ou vitória do Atlético de Alagoinhas seria bem interessante nesse confronto aí. O Ceará e o Sport também pela Copa do Nordeste completa aí essa nossa lista de hoje. E acho que o Ceará deve ficar com a vitória, mas Ceará ou empate, pra mim, é a aposta segura aí dessa parada, tá bom, meus amigos? Então use aí o link que está na descrição desse vídeo, cadastre-se e use o código promocional UXJOSA, tá bom? Fechando parênteses agora e voltando ao Palmeiras, né? O Palmeiras vai continuar a ganhar, mesmo sem fazer os devidos investimentos. O Palmeiras chegou a um ponto, né, que parece que, o Palmeiras ganhou a Libertadores de América em 2020, tem ano que também ganhou a Copa do Brasil, foi um ano muito generoso, muito importante para o Palmeiras. Em 2021,
o Palmeiras também ganhou a Libertadores. Depois de ter ganho em 2020, depois daquela grande campanha em 2020, o Palmeiras deveria ter feito grandes investimentos ali, investimentos diferentes, para continuar crescendo, para virar o senhor das Américas definitivamente, né? Então, na minha opinião, o Palmeiras perdeu uma grande oportunidade por falta de vontade, de gana, sabe? Gente, é preciso sair da cantina. Tem gente lá que tá com a cabeça na cantina ainda e tem que sair da cantina, né, sabe? Porque não domina tudo, gente. Porque não gerar um tudo dominado aqui, tudo verde, mundo verde, né? Porque não domina tudo. A equipe do Palmeiras, quando ganha a Libertadores, ela passa a ter um respeito dos adversários muito maior. Então eu acho que investimentos eram necessários ali para que a equipe conseguisse, aparelhando muita coisa. O Palmeiras hoje tem um trabalho muito interessante na base, mais ou menos o Palmeiras deveria fazer com o elenco principal, com o time principal, mais ou menos o mesmo trabalho que faz na base, né? Aí a gente olha para a base do Palmeiras hoje e a gente fala, hoje já é uma das melhores que a gente tem no continente, né? Então, por que não ser assim também, não ser um dos melhores do continente, né? Na equipe principal também? Porque quando a gente olha para o Palmeiras, a gente percebe, hoje certamente uma das melhores equipes da América do Sul, mas poderia ser melhor. Assim como o River foi inquestionavelmente para muitos, durante alguns anos, o melhor time da América do Sul. Né? O melhor time da América do Sul. Quando eu estou falando isso, o Palmeiras perdeu a oportunidade de tomar o lugar do River. E esse lugar, hoje, não tem dono. Nem o River é dono desse lugar, mas também nem o Palmeiras, que curiosamente é bicampeão da Libertadores. O Flamengo não é dono desse lugar. O Galo, que está chegando agora também para essas disputas grandes, não é dono. O Corinthians, que pode chegar para essas disputas agora, sobretudo depois após a chegada, possivelmente, do Vitor Pereira, também vai ser um time para buscar essas grandes disputas. Mas a questão, independente dos outros, a questão é que o Palmeiras poderia, sabe, virar o Senhor das Américas. E mesmo conseguindo essas duas Libertadores, a impressão que fica é que isso não aconteceu. Faltou investimento, faltou vontade, faltou olhar grande, sabe? Faltou ter um olhar muito mais amplo para as possibilidades. Faltou querer, na verdade. Isso tem muito a ver com a gestão do Gagliotti. Agora, por exemplo, a Leila, que também se mostrou, até o momento, uma presidente aí, com um olhar muito reduzido para as possibilidades do Palmeiras, esperemos que ela mude completamente seu olhar e passe até atitudes diferenciadas. Em relação ao planejamento para o Mundial, para mim ela fracassou completamente. Também por falta de gana, por falta de vontade, né, e tudo mais. Também por algumas crenças que estão começando a ficar muito tatuadas nas emoções do torcedor do Palmeiras e também dos dirigentes. O problema é ficar tatuado na cabeça dos dirigentes, que é essa questão de que há fatores aí ocultos, né, como sorte, como não sei o quê, tudo mais, como a gente tem equipe mesmo, aqui para o e tal, que de repente vão solucionar os problemas e não vão sempre, gente. Não vai acontecer isso sempre. Vamos imaginar que a Fortuna, a deusa grega da sorte, ajudou muito o Palmeiras ali, até mesmo no Mundial, né, danificando completamente o Montiel, que foi com uma equipe desfacelada, teve jogador que chegou ali menos de 24 horas pro jogo, né, não conseguiu treinar, um deles estava com possibilidade de ter lesão, e aí no vestiário, um jogador muito importante que é a Medina, que é muito importante para aquele modelo de jogo do Montiel, não pôde ir para campo, em nenhuma das duas partidas, né? Outros também, um jogador-chave também na defesa, o Montes, pegou Covid na hora errada, tudo aconteceu com o Montiel. A gente fala, olha a deusa da sorte ajudando. No final das contas, ela não ajudou. E ela provou de novo que ela, a deusa grega da sorte, gosta dos homens varões, né? Ou seja, metáfora de que ela sempre vai ficar do lado de quem é maioral. Né? Então a sorte em geral, ela não é sorte para pobre, é sorte para rico. A sorte em geral está do lado dos ricos, né? Não dos pobres, está do lado dos poderosos e não dos coitadinhos, na medida do possível. A sorte, ela não se atrai por aquele que se acha coitadinho, por aquele que se faz de coitadinho. Este é um ponto muito importante, né? Então, não dá para ficar bancando isso sempre. Não dá também para jogar tudo na comissão técnica, no Abel Ferreira. O Abel tem um plano. Até quando ele vai ter um plano? Até quando? O plano tem que ser do Abel. O plano tem que ser do Palmeiras. E o plano do Abel tem que ser um plano inserido dentro do plano do Palmeiras. Mas a impressão que a gente olha, a gente vê, é que tudo é jogado realmente para o Abel. E o plano que o Palmeiras tem como clube é o plano do Abel para a equipe do Palmeiras. Isso está completamente equivocado. O Palmeiras vai precisar realmente, corre o risco, na minha opinião, depois de perder o Mundial, de não ganhar o Mundial. Na minha opinião, o Palmeiras chegou ao limite do que pode conquistar, né, se não fizer realmente muitos investimentos, se não praticar ideias novas muito diferentes. Isso em geral. Assim como eu acho que o Abel e o Palmeiras só conseguiram esse segundo título da Libertadores porque a equipe mudou a sua forma de jogar, sofisticou muito o seu jogo, né?
e acho que sofisticou até o ponto que fez a equipe chegar à segunda conquista, mas essa sofisticação também não foi suficiente para um voo ainda maior. Claro, Chelsea é complicado, se tivesse alguns jogadores, né, Leila? Se tivesse alguns jogadores, talvez até daria para o Palmeiras vencer o Chelsea, como a gente viu, que o Palmeiras pode fazer gols, teve condição de fazer gol no Chelsea ali no segundo tempo, no começo do segundo tempo, realmente, tinha chance realmente de conseguir vencer a equipe inglesa também. Mas enfim, não conseguiu, já foi e tudo mais e tal. Agora o problema é que parece que chegou no limite. E vou dizer, se não tiver investimento, é muito capaz de que a coisa caminhe para trás. É isso mesmo. Em 2021, a gente já viu que o Palmeiras conseguiu um título espetacular de Libertadores. Um elenco e uma equipe competitiva como o do Palmeiras tem que conquistar pelo menos um título grande. Mas nós vimos que já não foi Copa do Brasil, Libertadores e tal. Foi apenas a Copa Libertadores. Que, em muitos aspectos ali, né, não fosse a deusa da grega ajudando o Hulk a chutar para fora, a perder o pênalti na verdade, né, provavelmente isso não teria acontecido. Né? Então, claro, circunstância foi por pouco, tá, mas se, enfim, o fato é que o Palmeiras conseguiu a Libertadores, mas já foi menos do que 2020. Então a possibilidade que o Palmeiras possa ter dificuldades ainda maiores nessa temporada, elas são claras. Né? Ou o Palmeiras realmente sai da caixinha, ou os dirigentes saem da caixinha e fazem os investimentos que precisam, ou então é muito provável que a equipe perca até mesmo essa competitividade. Até porque é muito provável que exista algum tipo de desgaste no modelo do Abel, e esse desgaste a gente já percebe que pode estar acontecendo mesmo. Vamos imaginar se um Patrick de Paula estivesse no Mundial, não acham, por exemplo, que a coisa... Ele poderia pelo menos jogar mais do que a Atuesta, entrar no lugar do Atuesta naquela partida? Poderia. Por que ele não foi pro jogo? Isso também é fruto da relação já em desgaste que tem do técnico, que existe do técnico com alguns jogadores jovens. Que ele não aprecia algumas atitudes de jogadores jovens, que tem atitudes ali mais complicadas e que os dirigentes do Palmeiras não fazem nada e que deixam para ele, Abel, ter que resolver o problema, ter que tomar atitude. Então a gente percebe que esse tipo de coisa só gera desgaste entre o técnico e alguns jogadores. Esse desgaste pode aumentar ainda mais entre os jogadores jovens. Não somente porque já existe esse problema de alguns como Renan, Patrick de Paula, Menino tal e tudo mais, com o técnico, mas também tem outro problema, meus amigos. O Palmeiras está subindo uma nova leva de jogadores da canteira. E esses jogadores, se também não forem aproveitados, vão se somar àqueles que já não estão sendo aproveitados. E aí pode gerar um desgaste muito maior entre esses jogadores jovens do Palmeiras. Evidentemente que o Verdão precisa vender. Mas curiosamente, quando a gente olha para o elenco, a gente percebe que o jogador desses jovens, a ter possivelmente uma proposta na janela de meio de ano, é quem? É justamente o Danilo, que é um dos jogadores que não dão problema. É uma solução hoje para a equipe do Palmeiras. Então o Palmeiras precisa vender. Por que não está vendendo? Tem que estudar isso, gente. Tem que entender o que está acontecendo. Tem que chamar um profissional e falar, por que nós não vendemos jogadores? Por que ninguém vem atrás dos nossos jogadores? Precisa consultar um profissional para saber, para fazer um estudo sobre isso. Por que o Palmeiras não consegue vender jogadores? Entende? Não dá para ficar esperando, sabe, os tempos, sabe, assim como eu fico esperando que o valor de jogador se reduza para eu contratar, não sei o quê, castelhanos e tal, aí não reduzir, vamos esperar outra janela e outra janela. Não dá para ficar à espera. Não, o Palmeiras tem que ser proativo, né? Não pode ser reativo nesse sentido. Em termos de gestão, o Palmeiras precisa ir ao encontro, né, dessa visão, dessa prática mais proativa e não ficar sempre na espera. Né? Então, eu acho que se não tiver essas medidas inovadoras, inovar elenco, sim, pensar, relativizar essa coisa do perfil jovem, buscar jogadores realmente importantes, tal, pelo menos alguns, a coisa pode ficar complicada. Agora, se é para bancar o perfil jovem, um elenco cada vez mais jovem, tem primeiro que combinar bem direitinho com o Abel. Combinado direitinho com o Abel, como eu já disse, tem que aparelhar o clube com muitos profissionais para fazer um trabalho fantástico, não para buscar castelhanos a 10, 12 milhões de dólares, né? Porque se é um jogador jovem já é muito caro, mas para buscar o castelhanos desconhecido. O desconhecido que realmente é muito bom e que só vai ser encontrado por uma grande equipe, uma equipe muito especializada, né, no Palmeiras e que nenhum outro clube do Brasil tenha. Mas por que o Palmeiras tem que ter essa equipe? Porque o Palmeiras está bancando, está falando que vai ter um perfil novo agora, vai bancar, vai fazer algo diferente no futebol brasileiro. Então tem que levar isso a sério também. Então pode ser que a equipe vire uma equipe muito importante a partir, por exemplo, da confecção de equipe a partir de jogadores jovens. Ou não, mas o fato é que muitas coisas precisam ser feitas. A titia Leila, com todo respeito à Leila, né, precisa fazer realmente alguma coisa, e porque se não for assim, é muito provável que caminhe para trás e o Palmeiras pode perfeitamente, gente, chegar ao final dessa temporada sem nenhum título importante. Então já seria um sinal de que o modelo já não está funcionando mais. E outra coisa, o próprio Abel pode também perfeitamente não ficar no Palmeiras ao final do seu contrato. É isso, obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo. Até o final.